Acautelai-vos dos falsos poetas, que vêm até vós vestidos em mantos de pureza, mas não passam de burgueses vorazes. Não vos deixeis cair em tentação de arte pela arte, mas livrai-vos do mal. Amém. Para mim, a poesia, para mim, eu faço com a poesia a transmissão simultânea da vida, para mim, é a poesia, tá certo? Então, para mim, a poesia é como se fosse uma quarta dimensão. Você tem a primeira, segunda e a terceira dimensão, que caracteriza um recinto fechado, certo? Quadrado. E a poesia é a quarta dimensão, entendeu? É a ligação. Para mim, a poesia é uma ligação do íntimo com o cósmico. Pronto. Você sai daquelas leituras. É como se você estivesse olhando a vida da janelinha do trem e cada cara olha da sua janelinha. E a poesia é como se você subisse no teto do trem e tivesse a visão de conjunto, tá certo? Ao mesmo tempo, quebrando essas barreiras entre o lógico e o sensorial, o sentir e o pensar. A poesia é como se fosse. Para mim, é uma dança de palavras, para mim, a poesia é dança de palavras, e para mim, a poesia é o casamento da espiral com arco-íris, porque a espiral é uma forma aberta, ela está girando e recolhendo tudo da vida incessantemente. E, ao mesmo tempo, ela é multicor, ela pega todos os tons da vida. Aí você junta a espiral com o arco-íris, dá o espiral, a expirar arco-íris. Então, para mim, a poesia é a expirar arco-íris. É a leitura expirar arco-írisada da vida. Ele começou através de. Eu sou de Caruaru, vim para o Recife com 9 anos de idade. Então, eu comecei a ler gibi muito cedo. Gibi era a era do gibi. E, ao mesmo tempo, lendo João Grilo, Pedro Manazarte, Cancão de Fogo, os cordelistas. Mamãe me levava para a feira de Caruaru, eu pequeno menino, 5 anos, 6 anos, por aí, e a maneira como os cordelistas divulgavam seu folheto era o seguinte: o vendedor de folheto de cordel ficava num canto cantando o folheto. Ele cantava o romance. Parava no meio, ele interessava o matuto para o matuto comprar para pedir alguém para ler para ele depois, que a maioria dos matutos era analfabetos. Então ele cantava um pedaço do romance. Aí eu comecei a ouvir o cara cantando o romance, né? Não era o próprio autor, era o vendedor. Comecei a ler folheto de cordel paralelamente aos super-heróis de Disney. Para mim foi muito bom. Foi tudo misturado logo de saída. Então teve isso. E depois tinha aqueles livros didáticos antigos, tinha sempre um poema. Li um poema, Olavo Bilac, não sei o quê, Castro Alves. Aí você tinha que fazer leitura em voz alta, tal. Então a minha primeira iniciação poética foi essa: o livro didático e o cordel. Aí depois, na adolescência, você começa a ler. E na adolescência, eu tinha amigos poetas, né? Aí eu tive em contato com poetas. Muita gente da geração 65, por exemplo, Ângelo Monteiro, Alberto Maia de Farias e vários outros poetas. Aí comecei a ler poesia, né? Comecei a ler poesia e depois comecei a escrever. Mas eu comecei a escrever mais largamente poesia a partir. Eu, ainda adolescente, escrevia salteada e tinha dúvida se aquilo era poesia mesmo. Se era. Aí eu escrevia na escadinha e depois botava em prosa, ficava dúvida. Eu já procurava uma forma nova de quebrar os versos sem saber, entendeu? Eu escrevia coisas tipo notas de diário. E no meio daquelas notas de diário, aquelas impressões da vida, minhas impressões, assim, reflexões. Aí no meio da coisa tinha um bloco de palavras que ganhavam certa autonomia, é como se você tivesse com um iceberg e algumas pedras fossem saindo e ganhando autonomia. Aí eu começava a trabalhar naquele núcleozinho ali, uma coisa muito empírica, muito por minha conta. Aí depois eu comecei a ler poesia, né? Primeiro Vinícius de Moraes, Bandeira, João Cabral. Foi difícil assimilar João Cabral. Houve um estranhamento muito grande de João Cabral. Como eu tive um estranhamento também para ler Guimarães Rosa.
porque não é fácil, a leitura é difícil. Né? Aí, quando eu comecei a frequentar círculos de poetas, alguns poetas já consagrados, eu tive afinidade com eles, ouvindo, conversando, aí comecei a ler mais, aí fui me soltando. Mas foi uma coisa muito prática, né? Olha, eu acho que a poesia é importante porque ela quebra. Veja bem, a linguagem. Você tem a linguagem utilitária, a linguagem que a gente usa para fazer relatório, para. Tudo bem, essa linguagem utilitária, que ela tem seu papel. Tem a linguagem científica, que também tem seu papel. Tem a linguagem da reflexão filosófica, também tem. Agora, essas linguagens, elas, a simbologia que eu montei é o seguinte: é uma linguagem que fica esse tipo de linguagem fica do queixo à testa. Então, do queixo à testa, você resolve muita coisa na vida. Você faz trabalho acadêmico, relatório, matéria de jornal, um bocado de coisa, do queixo à testa. Mas a linguagem que não é delimitada, ela nem é quadrado, ela não é elipse, nem ela é círculo. Ela é espiral. Então, ela sai do limite da testa e ela faz um círculo e pega. Ela vai além e ela pega o interior e ela vai para o subsolo. Essa é a linguagem poética. A linguagem totalizante, entende? Da integração da pulsação cósmica. Entende? Então, pronto. Então, a importância da poesia é que é a linguagem totalizante da expressão humana inteira. Entende? Eu defendo a tese de que o processo da educação leva a um desmatamento poético. Leva ao desmatamento poético. Entende? Um menino, quando chega no fim da primeira infância, as serras elétricas do racionalismo já acabaram com ele. Entende? A palavra incontida, a palavra livre, ela é bloqueada. O desenho livre é inconveniente. O movimento livre, as piruetas, o salto livre, que para uma criança é só uma pirueta, mas pode ser, a partir daí, ser um ensaio de arte, de dança, de expressão corporal, etc. Então, tudo isso é bloqueado em função da racionalidade. Então, a motosserra funciona. Aí você fica só do queixo à testa. Pronto. E o que rola para cima, para o alto, e o que rola para dentro, que simbolicamente, simbolicamente, em termos de coração, que é o sentimento, que é o eros, pronto, tudo isso fica. Então, quem trata disso é a linguagem poética, que dá a inteiridade do ser. A arte é que dá essa inteiridade. A linguagem poética é como uma das vertentes, mas a base é a arte, né? Então, a poesia, para mim, é o seguinte: para mim, prosa é andar, prosa poética é desfilar, e poesia é dançar. Poesia é dança. É a linguagem espiral, e ao mesmo tempo que ela é espiral, porque ela é envolvente, ela pega tudo, e é incessante, ela é variada, pega todos os tons e semitons, então é arco-íris. Então, pronto, aí eu criei isso, é o espírito arco-íris. Né? E esse é o papel da arte na vida, né? Como o meu pedaço de arte é mais poético, aí eu tenho essa visão geral, mas vinculada ao poético, né? Companheiros, vou dizendo, não sei se é partido ou frente, não sei qual é o mais frio, não sei qual é o mais quente, mas política e poesia alargam a vida da gente. A vida segue seu curso e temos de navegar. Obrigação de poeta é voar sem decolar e virar pelo avesso coisa regulamentar. É nas ondas desse mar que o assunto se acha. Se fabrica o pão poesia, às vezes só dá bolacha, se relembra, se anuncia, se alisa e se escracha.